Bom dia, né? meus amores. Como é que vocês É, estão? pra gente é bom dia, pro Caio já é boa noite. Olha Né, essa, muda, olha a essa gente voz, inverteu, olha essa a voz gente, profunda do A Mota. minha, a minha voz agora tá de Michel Fine, Antena 1, momento de amor. a gente inverteu a equação agora. É, os polos invertidos aqui. Acho, inclusive, justo. É, tem que se foder um pouquinho de cada, né? Tem que se foder um pouquinho de cada. Ninguém mata do outro lado do Ah, mas planeta. o Caio não se fudia tanto lá, porque quando a gente Pra gravava mim à era noite fácil. aqui, era 10 da manhã lá pra ele, já tava É, de boa. pra Agora às mim era 6 da mais. manhã, às Mas a 6 da gente manhã pro Henrique aí, gravou. A gente gravou 10 episódios disso com ele. Então é bom dar uma mudada. vamos mudar. Pra vocês é acordar e ter que fazer já imediato. Pra mim era entediante, porque eu acordava e aí eu ficava ansioso 3 horas pra começar a gravar. Aí eu tomava muito café e era uma talvez a sua metralhadora que eu não parava ansiedade mais. ainda retorne, viu? Fica tranquilo. É, Pode ser. Aí eu tomava essas 3 horas, eu passava enchendo o rabo de café, aí eu parecia uma metralhadora, tá ligado? 2 horas sem parar de falar, mais ou menos isso. dependendo do assunto. Então vamos lá, Brod. Nós falaremos de que é mesmo? De coisas pequenas? Não. Cara, esse assunto. Esse Minimalismo assunto foi idiota. o seguinte. Esse assunto foi o seguinte. Começou com uma conversa que eu tava tendo com a minha mulher, quando a gente viu um post no Instagram que falava a respeito de como. Uma pausa, Da, uma pausa, interrompendo seu raciocínio. Você estava vendo um interrompa. post no Instagram de quem? Ah, tipo, não sei, como é que fala? Aleatório. Então faz um Instagram você ou seu sem vergonha? Porque o seu é o único que tá Ah, sem não, tava arroba vendo. lá. Mas eu não preciso, cara, de rede social. Precisa Aliás, ficar famoso. não, né, mas se eu ficar famoso de propósito mesmo, que eu não tenho. Eu não quero ficar famoso, eu quero ficar rico. Tá bom. Acho que nem. Essa é pano para outras mangas. Mas vai lá, continue. Não, o aplicativo era dela, né? Da Ale. Bom, eu tive que fazer LinkedIn essa semana, vai. Pelo menos eu tenho LinkedIn agora. Nossa, pelo menos. Pelo menos um de arrumar emprego, ele tem. Exatamente. Você pôs uma foto de perfil meio de lado, assim, de terno e gravata, assim, com o braço cruzado? Não. Com um sorrisão no rosto. Sem foto. Um sorriso no rosto. Então, esse post falava a respeito, se eu não me engano, era a morte do detalhe, ou alguma coisa desse naipe aí. Então, isso, por exemplo, ele ilustrava o ponto de vista que a pessoa que criou o post estava querendo fazer com elementos urbanos, né, que fazem parte do nosso dia a dia. Então, tipo, por exemplo, tinha cabine telefônica, tinha aqueles cordões de isolamento, tipo portões de casa, de museus, de castelos, enfim. O ponto é como as coisas feitas em séculos passados, até em décadas passadas, até não muito tempo atrás, tinham uma certa personalidade, um certo toque artístico ou de inspiração de alguma forma, e como hoje em dia as coisas são tudo que é no universo de design que a gente pode falar, seja de roupas, de carro, de mídia no geral, de música, de TV e tal, é tudo meio que muito simplificado em comparação ao que foi em outras épocas. Então, esse post ilustrava que isso que eles queriam dizer com a morte do detalhe, né? Então, por exemplo, você tinha uma cerca, por exemplo, na frente de uma igreja, alguma coisa do tipo, na Europa, em algum lugar, e ela era toda ornamentada, ela era toda trabalhada com ferro, né, com um toque realmente artístico que você vê que alguém assinou aquela obra, vamos dizer assim, né? Mesmo que tenha sido uma prefeitura de algum lugar que fez, foi bem feito. Foi comissionado para alguém que tinha autonomia artística para fazer aquilo. E como hoje em dia, da mesma forma, é só uma, tipo, sei lá, uma coisa com linhas retas, funcional e não tem personalidade nenhuma, né? Na maioria das vezes.
Isso aí se estendeu para logotipos de marcas. Você pode ver que as coisas antigamente eram muito mais trabalhadas, até as fontes, né, a forma como as grandes marcas lidavam com isso, e como hoje em dia é tudo muito mais simplificado. A percepção do consumidor, né, da audiência que mudou e se tornou muito mais apta para reconhecer coisas mais simplificadas. É uma transição consciente isso? Ou é o fato que são os artistas, ou o passar do tempo mesmo, que tem ficado cada vez mais rarefeito, vamos dizer assim, cada vez mais limitado? Cara, eu acho que pode ser as duas coisas. Eu acredito que haja mudança do estilo mesmo, né? A gente está passando por um momento como teve na história toda, assim como teve arte barroca, arte gótica, teve esses estilos de construções e de desenhos, e foi mudando. Até mesmo no quadrinho, gibi, tinha os estilos, desenho animado tinha os estilos, hoje você pega outro tipo de desenho. Eu acho que isso é natural, essa mudança no conceito artístico é natural. Isso vai acontecer, e daqui 100 anos vai ter outro, e outro, e outro, isso vai mudar. Isso eu acho normal. Porque o ser humano vai fazendo isso e vai mudando, criando outras coisas. Assim como a gente vê hoje também, muita coisa retrô voltando, né? Da década de 80, 70, um monte de coisa voltando a ser legal. Mas eu também concordo num ponto que você disse de deixar mais fácil para todo mundo, mais palatável. Talvez as marcas e as outras coisas queiram deixar o produto visual mais simples para tentar agradar o maior número de pessoas. Mesmo aquela que gosta de uns detalhes e não sei o quê, quando vê aquilo vai estar mais simples, não vai achar ruim, vai estar bom para ela também. Mas para quem não está acostumado, vai ser bom porque é simples de ver. Então acho que eles estão dando um tiro para tentar acertar o maior número possível, assim. Nivelar por baixo, né? Vamos dizer assim. Isso. Mas ao mesmo ponto, você falou essas linhas retas, tal, né, sem muitos detalhes. Oscar Niemeyer, por exemplo, puta de um arquiteto famosíssimo, fudido. Você olha as obras dele, é tudo desse naipe, tudo mais simples, tal, mas tem muita característica dele. Ele foi um cara que conseguiu criar as coisas dele, você olha e fala, puta, é ele. Mas não tem uma riqueza de detalhes, é mais o formato, o modo de criar, que é diferente, né? Se eu puder fazer uma interjeição nisso tudo que eu falei, só para meio que ilustrar qual que é a pauta, eu acho, por exemplo, que na maioria das coisas que são de acordo com o meu gosto, a maioria é minimalista, sinceramente. Eu acho que o que esse post observa, e que eu também já tinha pensado nisso antes, para ser bem sincero, é que tem existido uma simplificação das coisas, ao invés de só minimalismo. Né? Não minimalismo como uma escolha de estilo, mas é o que você falou mesmo, que está dentro, eu acho. É transformar em mais acessível para a maioria das pessoas possível, porque é business, né? Sim, aí nesse ponto que a gente entra no assunto artístico, que tá ficando realmente mais pobre, eu acho, né? Tem esse lance agora de ser tudo fácil de engolir, fácil de ver, fácil de ouvir, então tá ficando realmente pobre, né? A gente vê isso na música também. Você vê as músicas hoje, mano, se passar de 2 minutos e meio já não vai. A música tem que ser curta, tem que ser rápida. Muitas vezes a música entra no refrão já, que é pro cara ouvir e falar, porra, já que já é o refrão, que ele não tem mais tempo, ele não tem mais paciência de ouvir a música até chegar ao refrão. Tem que ser na cara, né? Esses dias mesmo eu tava ouvindo o Spotify, tava no aleatório, e começou a tocar a November Rain, do Guns N' Roses. Porra, a música é longa, sei lá, deve ter uns 6, 8 minutos, não lembro. E só de introdução, cara, tem, sei lá, 1 minuto e meio, 2 minutos de introdução de música, até ele começar a cantar. Não tem mais isso, não existe mais, cara. Ninguém faz mais isso aí. A galera não tem paciência pra ouvir uma música dessa. Então é triste isso. Cala a boca, Henrique, caralho. Não, eu tava anotando aqui uns negócios assim interessantes. Porque é o seguinte, tenho minhas opiniões a respeito, obviamente, mas enquanto vocês estavam falando, eu estava anotando alguns pontos para a gente explorar mais. Por exemplo, o Mota comentou sobre ciclos, né? Que a arte, ela inventa, depois ela passa, depois ela reinventa e volta como o título de retrô, porque ela já existia, agora ela foi repaginada. Mas tá, eu quero voltar ainda mais, porque eu quero também falar um pouco de história. Se a gente for pensar, a arte, ela foi criada
a partir do momento em que se teve a chance de construir uma coisa que você não precisava, porém ia ficar mais agradável de ver, mais agradável de consumir. Em que sentido? Imagina que a gente volta para sociedades primitivas. E aí o cara construía a casinha dele, ele levantava a casinha dele do jeito que dava lá, de madeira, sapê, ou depende do tipo de construção que aquela tecnologia permitia. E quando ele acabava, aí ele já tinha casa para morar. Aí ele começava a adornar. Quando você começa a adornar essa casa, entra no critério da decoração. A decoração é um tipo de arte. Então o cara ele já tem o que ele precisava, agora ele só precisa deixar aquilo mais bonitinho, mais agradável. Aí o negócio vai evoluindo, e aí eu imagino que em algum ponto da história o artista parou de se preocupar com o que era necessário apenas, e ele se especializou. Então, a partir de aí, você tem a função de um cara para pensar nessas coisas. Esse cara talvez tenha sido o primeiro artista tempo integral, por assim dizer. E aí começa a evoluir a arte. Esse cara ensina para alguém, e aí eles vão desenvolvendo mais e tudo mais. A gente chega em civilizações, sei lá, como o Egito Antigo, que era lotado de arte, lotado de detalhes, mas se você for comparar, por exemplo, a arquitetura egípcia com a arquitetura grega, eu imagino que grega e romana, né, no caso, tenha muito mais detalhes lá na construção, por exemplo, na arquitetura. Nas pinturas, afrescos, talvez nem tanto, mas na arquitetura a gente sabe que tem um pouco mais de detalhes, talvez porque a tecnologia evoluiu e tudo mais. Então, se a gente tem esses ciclos artísticos que podem ser longos, como eu acabei de falar, ou curtos, como o Mota citou, que daí eles meio que se retroalimentam, então talvez a gente esteja num ponto desse ciclo, talvez aparentemente perca os detalhes, justamente para ganhá-los mais tarde. O que vocês acham? Pode ser. Pode É ser. uma daquelas coisas que a gente vai ter que esperar para ver, né? Porque eu só tenho um pouco de receio com pensar dessa forma nesse ciclo em particular que a gente vai ver agora, a gente ainda vai ver na nossa experiência de vida, porque o foco hoje em dia parece ser muito mais digital, muito mais voltado ao mundo digital do que, por exemplo, a ver com arquitetura, a ver com design do jeito, tipo, a moda antiga, vamos dizer assim. Por exemplo, você vê eu mexendo com Unreal Engine agora, cara, você não precisa ir para uma faculdade de arquitetura para fazer umas coisas mirabolantes, assim, com um software. Hoje em dia mais. Você consegue fazer umas apresentações com detalhes, assim, incríveis, se você for criativo o suficiente, né? Se você tiver essas habilidades. Inclusive o software, ele te dá a conta para ver se, por exemplo, você vai fazer um prédio, uma casa, ele te dá a conta para ver se aquilo vai ficar de pé ou não, né? Esse negócio vai cair. Vamos só fazer um parênteses aqui. Ninguém tá falando mais ou menos, o software vai substituir arquiteto, não é isso? Então, mas a gente tá chegando num ponto da inteligência artificial que tá ficando fácil pra caramba, assim. E isso não é ruim, isso é bom. O que eu acho que o Caio quis dizer é que é possível construir coisas digitalmente tão interessantes quanto um arquiteto poderia construir. Claro. Daí para transformar em realidade passo além. Não, é o que eu tô dizendo. Sim. O arquiteto ele vai trabalhar também com correntes de ar, e aí isso demanda estudo. Sim. Ele vai trabalhar com quantidade de luz em cada ambiente. É o mais profundo que isso. Mas digitalmente falando, o Caio tem razão. Porque Mas o ponto eu tava ouvindo essa semana um podcast. Voltando à voz de adolescente. A voz aqui deu uma travada. É um podcast sobre inteligência artificial, com especialistas, e eles dizendo que, mano, nem 90% das pessoas do mundo estão usando ainda. Tipo, tá muito novo, só que tá muito rápido. Daqui 6 meses vai ter uma evolução já monstruosa do negócio, porque tá muito rápido, tá muito violento. E o que eu falei, alguns softwares já estão entrando nessa linha de fazer cálculos e coisas que já vai facilitar a nossa vida.
né? porque é fórmula, né? Então é possível fazer. Então, assim, tem coisas muito grandes já acontecendo que a gente não tá se ligando. A gente a gente é entusiasta da tecnologia, a gente não é especialista. A gente gosta, lê sobre e tal, mas a gente não tá lá trabalhando. E quando você vê esses caras falando, você fala, caralho, o bagulho tá violento demais, assim, tá muito, muito foda, né? Você adiantou uma coisa que eu ia dizer, que é assim, Então volta. quem são as pessoas que produzem arte hoje em dia? As pessoas. Qualquer um. Desde sempre tem sido as próprias pessoas. No futuro, voltando a falar daqueles ciclos, eu falei do que aconteceu e agora a gente faz uma projeção para o futuro. Como vai se dar esse negócio? Com o advento da tecnologia das inteligências artificiais, você já vê algumas propostas de obras de arte escritas por inteligência artificial. Tanto pintura, que ele analisa o estilo de um artista e tenta fazer algo novo no mesmo estilo, como se a pessoa tivesse feito. A inteligência artificial vai conseguir analisar muito mais padrões do que a gente consegue ver, obviamente, porque ela processa a informação mais rápido. E aí, talvez, no futuro, essa falta de detalhes que a gente vê, elas podem simplesmente voltar, porque uma inteligência artificial produzindo arte e executando a arte, com certeza vai ser muito mais barato do que um ser humano fazendo. Além de ser mais rápido, óbvio, vai ser mais barato, e aí talvez, por conta da necessidade capitalista que a gente tem, a simplificação pode ter uma relação direta com o custo. A gente não vai gastar dinheiro com artista agora porque a gente precisa desse prédio para a semana que vem. Aí não dá tempo de fazer os detalhezinhos nas fachadas e tudo mais. Se esse prédio fosse construído por uma máquina, com inteligência artificial, enquanto ele constrói o prédio, ele já faz o detalhe. Exato. Aí isso barateia o negócio, tira um pouco do toque humano e aumenta a velocidade de execução. Então, o próximo ciclo de detalhes talvez more aí. O que vocês acham? Eu falei sobre isso num podcast há uns meses atrás que eu participei, falando exatamente sobre isso, a criação da arte pela máquina e pelo homem. Porque se eu quiser hoje, 2023 aqui, se eu quiser escrever um livro de poesias, por exemplo, com 50 poesias, eu faço isso em meia hora. Eu não, né? A máquina faz. Eu só vou dando temas e ele escreve na hora. E eu posso lançar um livro hoje. De sonetos sobre o luar. Exato. Posso fazer 50 sonetos sobre o luar. O primeiro romance escrito inteiro por inteligência artificial que faz sentido, os personagens, o desenvolvimento dos personagens, o plot twist, o enredo inteiro e tal, já foi escrito. Inteiramente escrito por inteligência artificial. Eu nunca usei o ChatGPT, né? Não usei ainda. Mas eu tava ouvindo um podcast e eles fizeram um teste na hora, assim, ó, tava ao vivo, falaram, abre aí, vamos fazer um teste. E o cara falou, põe aí, eu quero uma luta entre o Batman e o Palhaço Bozo. Só pôs isso. De repente veio um texto, cara. Batman com ou sem preparo? Ah, eu não lembro, eu acho que era sem preparo. Mas aí o texto começa assim. Preparo não tem como, pra ninguém, não tem pra ninguém. Mas, cara, foi 20 segundos, cara. O cara escreveu isso, deu 10, 15 segundos ali, rapidão, já veio o texto. Aí começava, num circo abandonado, no relento da noite, não sei o que, escuta uma gargalhada. Era ele, o Palhaço Bozo, não sei o que, tal. E tava lá o texto, cara. É da hora, mas é foda, né? Eu usei pra coisas bastante simples. Com certeza não atingi nem 10% do potencial, mas eu basicamente estava pedindo conselhos sobre o que estudar, como estudar. Eu estava comparando os cursos aqui de Toronto, por exemplo. Ele é treinado para se comprometer muito pouco, inclusive. Exato. Quando você pergunta o que uma coisa é melhor do que a outra, e essa coisa é notoriamente debatível, ele não se compromete nem fudendo. Aqui, por exemplo, os professores já têm bastante trabalho na hora de corrigir redação, principalmente em gramática e literatura inglesa. Bom, gramática nem existe, mas literatura da língua inglesa vale muito da nota, né? Em qualquer nível, seja ensino médio, high school, universidade, o que for. Para você procurar inteligência artificial para fazer uma redação para você a respeito de qualquer tema,
você tem inúmeras opções. Você procura redação de A+, redação de A, redação de B-, redação de C+, C+, e assim por diante. E tem Caralho, já veio com a nota dada. para não dar na cara, porque se você é um aluno C e você procura uma redação A+, você vai se entregar, tá ligado? Exato. E os professores estão espertos nessa parada já. Já é parte do cotidiano escolar já, esse tipo de conversa. Voltando no que o Henrique falou da obra da máquina versus a obra do homem, eu fiz uma projeção, mas é minha ideia, né, cara? O que eu acho que pode acontecer e que se acontecer vai ser melhor. Eu acho que vai chegar um ponto que a máquina vai exacerbar. Todo mundo usa isso, todo mundo vai virar artista. Dá pra você fazer música, cara. Já tem software que você põe lá e a música sai pronta, com um acorde, com melodia, com harmonia. O que vai sobrar pro homem é aprovar ou não a obra. Isso. Só que eu acredito que vai chegar num ponto que vai ficar tão fácil pra todo mundo que vai chegar um momento que alguém vai querer o negócio original feito pelo homem, sabe? Analógico. Ali, feito, tipo, eu quero que você faça. E eu acredito também... O NFT é algo nesse caminho aí que você tá falando. Sabe o que é NFT? As imagens, as coisas lá que são exclusivas, né? Isso, o cara faz um blockchain para ela se tornar única, e aí você sabe de onde ela veio, quem que fez. Muitas vezes você conhece o processo de criação, que garante que aquilo é feito por aquele artista e só você tem aquela obra. Sim. Então, eu penso... Non-fungible tokens. E eu penso também que vai chegar um momento que a própria sociedade vai chegar num ponto que ela vai ficar sem graça com tudo isso, e ela vai pensar, pô, será que eu não consigo mesmo fazer isso? Será que eu preciso da máquina para escrever um texto, uma poesia, pintar um quadro ou fazer uma música? Será que eu não consigo? Será que eu não sou capaz disso? E eu acho que pode ter uma virada de chave mais para frente e das pessoas deixarem a máquina de lado e falar, não, eu vou fazer isso aqui sozinho e vou mostrar o meu trabalho. Eu acho que você tem razão. Não, isso é o que eu queria que acontecesse. Não, mas eu acho que vai acontecer, porque pensa, vamos pensar na premissa máxima do capitalismo. Oferta e procura. Beleza, hoje a oferta de produtos arte digital, arte artificial, né? Ela é uma. Conforme ela vai evoluindo, ela vai chegar num ponto que ela vai ser praticamente total. Quase todas as obras que você conhece, é mais rápido produzir digitalmente, é mais fácil, é mais acessível, como você mesmo falou, todo mundo vai ter esse tipo de possibilidade. E aí você analisa o seguinte, quem vai consumir isso daí? Para que eu vou comprar um negócio que eu mesmo posso produzir com minha inteligência artificial que eu tenho acesso dentro da minha casa? Então o cara fala assim, mas não era isso que eu queria alguma coisa que fosse produzido por alguém. Aí talvez os artistas voltem a ser valorizados e talvez até mais valorizados. Eu só acho que até lá a inteligência artificial, os algoritmos já vão estar tão à frente da onde a gente planeja que eles vão chegar, que eles vão convencer a gente que a gente não precisa de nada demais. A gente não precisa... A gente, tipo, vai... De uma certa forma já é assim, né? Eu acho que foi mais isso que eu quis dizer quando... A arte humana vai se tornar obsoleta, é isso que você tá falando? Mas o ser humano não vai saber. Então, esse é o meu medo. Esse é o meu medo de lá na frente, quando tiver todo mundo usando a inteligência artificial, isso vai acontecer, isso é fato. Lá na frente, essa virada de chave que eu falei não acontecer. Essa troca de, pô, deixa o ser humano voltar a trabalhar, né, tal. E eu tenho medo disso não acontecer, de acontecer o que o Caio falou. O negócio vai estar tão foda, tão bom, que, mano, desencana. Fica aqui mesmo e vambora. Ou então ela vai acontecer pra você. Ela vai acontecer pra você especificamente, porque é isso que você vai idealizar pra você. E pra outras pessoas é outro tipo de fantasia, tá ligado? Mas isso como diz o jogador de futebol, futuro é Deus pertence? Tudo possibilidade, né? Tudo possibilidade. Mas é interessante pensar assim, eu acho. Não, é louco, né, cara? É louco, porque, pô, se vocês já assistiram Black Mirror, né, que agora já tem alguns anos, né, que saiu, e alguns dos capítulos, pra mim, eles parecem história de terror, por quê? Porque tem muita coisa ali que, cara, é muito possível, bicho. Não, um dos episódios já era possível, né? Aquele episódio da moça no aplicativo lá, de que ela ganhava pontos e tal. Crédito social. Isso. Cara, o Instagram... Quase isso, né? Eu vi esses dias uma menina que
perdeu um papel em Hollywood porque não tem seguidores o suficiente no Instagram. Exatamente. Olha, É exatamente isso que vocês estão falando. Exatamente. Não, mas Uma coisa... eu não sei até que ponto, mas dizem que na China isso daí já está em andamento faz alguns anos. Tipo, as pessoas têm crédito social mesmo, abertamente, assim. Você sabe que quem é o tipo de gente que você não pode se relacionar, quem é o tipo de gente que você pode, de acordo com os créditos sociais que eles têm. Excelente, hein? Então, Meu, Black Mirror é uma previsão do futuro desgraçada. Não tão futuro assim. Uma coisa que eu acho muito, muito bosta também, cara, por exemplo, eu já participei de alguns concursos com minha banda, para alguns festivais de nome relevante, que você mandava o material e esse material passava por uma curadoria especializada. Pô, até aí legal. Então você vai ter um número de pessoas ali que são músicos, são produtores, os caras vão ver o material da sua banda, fala, pô, legal, e seleciona. Beleza, você tem uns nego ali que tá apto a fazer isso. Aí a segunda fase do projeto, pegava, tipo, tinha 100 bandas, beleza, pegou 20. Aí dessas 20, 3 iam tocar no festival. Aí essa segunda fase, que foi selecionada, a próxima etapa era votação aberta. Uau. Pô, mas aí não tem nada a ver, pô. Você passou por uma curadoria de nego especializado, que selecionou sua banda. Pô, essa banda é legal, hein, pra tocar no festival. Beleza, agora vamos ver se ela tem... Quantos parentes... vamos ver quantos parentes vão votar, quantos primos e tio vai votar na banda, pra ver se eles vão tocar no festival. Pô, aí não faz sentido, cara. Então, comercialmente faz. Então, comercialmente faz, mas e o trabalho do cara? E a obra dele? Porque nesse caso, vai ser o seguinte, você já faz um contato com o possível número de audiência que você vai ter. Pessoas que você pode atingir, Sim. né? E aí como se o cara fizesse uma pesquisa de mercado às suas custas. Uhum. Porque no final das contas eles vão analisar qual é o seu produto, né? Não é o seu talento. Uhum. Tipo, qual é o seu produto? O que você está vendendo? Eles precisam analisar o pacote completo, né? Vamos dizer assim. Não. Quanto que esse cara tem para trazer pra gente? Comercialmente, eu entendo o ponto. Mas artisticamente é falho. Não, mas uma coisa é você entender comercialmente. Sim. Outra coisa é você concordar. Exatamente, né? Não concordo. Eu acho que você vai fazer um tosco festival mesmo. desse, você quer dar oportunidade para uma banda que tá começando ali, e você quer pôr ela num festival desse, coloca a melhor banda. Não a banda que ele tem 1 milhão de amigos que segue ele. E se a banda é ruim, entendeu? Uma banda semi-famosinha que já tem uma relevância X, que é maior do que a sua, só que a banda é uma merda. Porque, Exato. Sei lá. Exato. Aí você ela põe só lá no tem festival. Um apelo diferente do seu. Então. E Mas tem enfim. muitos desses projetos que são montados com data de validade marcada, né, cara? Você sabe monte. Você sabe que não vai ser sucesso por mais de 2 ou 3 anos. Né? É Não, feito pra durar isso e acabou. A maioria da produção artística é assim. Quantas músicas você já ouviu que era uma banda de uma música só e você nunca mais ouviu falar? Nossa, tem um monte. Hoje você vai ver como é que essas pessoas estão, algumas estão em outros ramos. Sem dúvida. Então, sei lá, eu acho que já é normal isso, já acontece pra caralho. O que eu acho que eu deveria ter me explicado melhor quando a gente começou a desviar mais ou menos do tema, é que, de um modo geral, a sociedade tinha mais contato com a expressão artística ao nosso redor antes da disseminação da tecnologia, do fácil acesso. Eu já achava isso... Não entendi. Explica melhor. Sim. Eu acho o seguinte, eu acho que antes da internet de telefone celular serem... Que, aliás, vamos falar a verdade, de telefone não tem próprio nada, né, esse negócio. Você leva... Primeiro era um computador no seu bolso, agora é sua vida inteira, agora sabe, daqui 5 anos sabe-se Deus o que vai ser isso aí. Uma extensão de você mesmo. Exato. Eu vejo que o mundo tinha um outro ritmo antes. Hoje em dia, tipo, quando eu comecei a viajar, que eu fui para alguns lugares que eram, tipo, são sonho de consumo, assim, da maioria das pessoas conhecerem, já era meio assim com celular, né? No sentido de é o foco da vida das pessoas. Não existe mais assim, você tem 5 minutos que você tem que esperar por alguma coisa. Não, aquilo aí é o tempo que você vai passar no celular. E hoje em dia... não dá pra comparar nem com 10 anos atrás, nem menos com 20, tá ligado? Tipo, as pessoas estão... não é que cada 5 minutos que você tem que esperar alguma coisa acontecer, você tá no celular. Parece que
cada coisa que você faz no seu dia é o intervalo de quando você não está no seu celular. Chega ao ponto que as pessoas assistem televisão, ou estão no cinema com o telefone na mão, cara, olhando rede social. Essa é o ponto que eu quis tocar quando eu falei que eu acho que o nosso mundo muito mais digitalizado tem um peso nesse negócio da forma como a gente interpreta a expressão artística ao nosso redor. O nosso foco no mundo físico está diminuindo cada vez mais. Então eu acho que artistas excepcionais vão surgir nas versões digitalizadas das coisas. Acho que foi mais isso que eu quis dizer com arquitetura, por exemplo. Ao invés da gente babar num prédio lindo, high-tech, sei lá, ou retrô, ou não sei o quê, a gente vai ver uma arte conceito num negócio tipo Unreal Engine, ou Unity, ou o que for. Então, mas isso é legal, porque foi o que a gente falou, é a mudança da característica da sociedade. Mas desde que continue tendo artistas fazendo, beleza. Você tem alguém trabalhando nisso, tem alguém empenhado, estudando fazer isso. A nossa discussão era quando não vai ter mais artista fazendo, né? A máquina vai estar sozinha, né? Eu tenho, então, já que a gente tocou nesse assunto, eu quero explorar isso um pouco mais. O que o Caio está falando é a globalização da informação. É o processo que a humanidade passou, a velocidade de compartilhar informações. Beleza. Então tá. Se a gente for analisar isso, a gente volta um pouco no tempo e percebe assim, como que a arte era divulgada, sei lá, no século XVIII, por exemplo. O cara ia numa exposição, ver o que os artistas estavam produzindo, ia na exposição lá e comprava, e aí ele levava aquela obra de arte pro lugar da onde ele veio, da cidade de onde ele veio, ou pro museu da cidade de onde ele veio. Aí ele vai divulgar, olha só, o que os artistas em Paris estão produzindo, por exemplo. E aí essa informação, o cara tinha que, sei lá, escrever um texto que tinha pouco acesso, geralmente nas escolas de arte, o cara um mini protótipo de que seria um jornal artístico, divulgar aquilo lá. Beleza. Aí o tempo foi passando, os meios de transporte evoluíram também, e aí a facilidade com que você se move para lugares distantes melhorou, ou seja, o alcance das coisas melhorou, porque o turismo aumentou, aí a pessoa, quando ela viaja para outros lugares, ela compra arte de outros lugares, aí ela divulga a arte, chegou, por exemplo, as imagens, TV, filmagem. Então você não precisa mais ir agora para uma exposição em outro país. Você assiste o... Só que aí a gente toca numa coisa muito importante, que eu acho que a gente vai voltar lá para frente. É o quanto esse processo todo era mais aliado com o elitismo. Sempre foi, sempre foi. A arte em um certo aspecto, ela é sempre ligada ao elitismo, porque ela custa dinheiro. Custa muito dinheiro. Sim, custa dinheiro para ser desenvolvida pela pessoa ou grupo de pessoas que a cria, mas também as pessoas que conseguem reconhecer o valor daquilo têm que ter uma educação que ela é diferenciada, até pouco tempo atrás. Né? Mas eu vou incluir esse detalhe no que você está falando. Vai lá. Aí beleza, aí o cara vai ter isso a gente já está algumas décadas para trás já. Tem uma exposição na França de novo, Paris. O cara vai lá e assiste um programa de TV que mostrou aquela arte. Aí ele entra em contato por telefone com alguém e fala, eu quero comprar essa obra aí. Então ele não precisa mais ir lá. Ele viu pelas imagens à distância, por telefone, ele encomendou e comprou. Beleza, pula um pouquinho mais para frente agora. Internet, junto com a internet vieram as cópias, né? Porque ficou mais fácil de... A minha mãe, por exemplo, ela tinha um quadro que ela comprou numa loja qualquer por alguns reais, sei lá, R$1, R$2. Era um quadro de Van Gogh lá na cozinha dela. Quando que alguém, sei lá, há 50 anos atrás ia saber o que é o Van Gogh, ou ia poder ter um quadro, mesmo que fosse uma cópia, barata, mas aí, onde eu quero chegar com isso? Quando a comunicação humana expandiu, você aumentou também a necessidade por arte. Mesmo que agora, quem não tinha grana e é minimamente interessado por arte, quis comprar um quadrinho do Van Gogh de 2 contos para pôr na parede.
Então você Sim. tem é uma cópia, obviamente uma cópia, mas ela acha aquilo uma expressão bonita e ela gostaria de ter na casa dela e agora é acessível quando antes não era. O que aconteceu? Por que eu estou chamando a atenção para esse detalhe? A oferta aumentou muito de obras caras e de obras possivelmente baratas. Se você aumentou a procura por arte e a oferta também ela vai acompanhando, pode ser que você chegou num ponto aonde eu tenho agora arte para todo tipo de público. E isso não existia. E quando você traz para essa realidade de você atender a um número muito grande de compradores de arte, por exemplo, você chega nessa parte que possivelmente rola a precarização da arte. Tá, esse cara aqui, ele não tem muito dinheiro. Então, por que eu vou gastar tempo fazendo? Eu vou fazer uma coisa mais simples, que vai agradar do mesmo jeito, ele só tem dinheiro para comprar isso, e aí eu consigo fazer mais e atender mais gente. E eu gasto menos tempo ainda, e eu vou maximizando. A gente chega naquela lógica do capitalismo de novo, mas independente disso. O senhor está defendendo a popularização da arte, é isso? Não, inicialmente eu estou descrevendo. Gostei, mas gostei. isso é uma realidade que você disse. Isso é uma realidade. Se você tiver pergunta da minha opinião, eu posso dar a minha opinião a respeito. Eu gostei desse ponto de vista. Eu acho que o que você está falando tem bastante sentido. Apesar de eu nunca ter pensado dessa forma, eu acho que tem bastante sentido. Eu acho que o que eu estava me focando mais é no fato de que acho que muito do que você falou também tá relacionado com consumismo, de forma geral. Por exemplo, qualquer exibição que você vai, a parte que você mais encontra gente, na muvuca de qualquer exibição, é na loja de merchandising no final. Não é na exposição em nenhuma parte. Mas, enfim. Mas o consumismo, ele tá intrínseco ao artista. Porque se ele é um artista... Não, coitado que morreu faz 200 anos. Não, se ele trabalha com arte, se é um artista que trabalha com arte, ele precisa dessa troca. Eu produzo arte e alguém me dá as outras coisas que eu preciso para viver. Então certo. Alguém precisa consumir a minha arte de alguma forma, mesmo que seja por um saco de arroz. Sim, pensando em sociedades mais primitivas, onde não tinham dinheiro, eu faço a arte e vocês fazem as outras coisas, cada um na sua função. Então, de alguma forma, alguém precisa consumir aquilo que eu estou fazendo. Então, o consumismo ele está intrinsecamente ligado à produção da arte. Sim, mas justamente. Digamos que a gente precisa separar a arte clássica de contemporânea, então. Eu acho que a gente está falando de duas coisas diferentes. Eu acho que eu me expressei mal. Porque meu foco foi sempre artistas do passado, que já não estão mais vivos e talvez nunca lucraram com os trabalhos deles, né? Não em vida, né? A boa parte deles. E tipo, eu acho que você tem muita razão quando você está falando que o acesso a esse tipo de informação, gosto, vamos dizer assim, de cultura, é mais difundido hoje em dia por causa da tecnologia, mas ao mesmo tempo eu acho que a tecnologia traz tanta distração pra gente hoje em dia, com coisas assim, muito mais relacionadas a pessoas do que a coisas. Eu acho difícil pessoas no futuro, daqui pra frente, terem esse apego, por exemplo, a uma coisa bem feita versus uma coisa que só tá ali, que é funcional. Sim, eu concordo, porque foi o que você disse. A distração, né? A pessoa tem que estar o tempo todo com o celular na mão, vendo alguma coisa, né? E aí que o algoritmo entra fodendo com tudo. Fodendo entre aspas, né? Tem gente que gosta muito e tem gente que não gosta. Vocês viram aquele documentário, eu acho que é da Netflix, O Dilema das Redes? Em português é esse o nome. Eu assisti. Não sei o nome original. O Dilema das Redes. O nome original? O original eu não me lembro. Tem um momento... Aqui, você vai falando. Tem um momento do documentário que eles fazem uma encenação de que como se os algoritmos fossem vivos. Então tem uma salinha com um monte de TV e tem 3 pessoas lá dentro e essas pessoas são os algoritmos. Eles estão lá trabalhando. E chega uma hora que eles estão lá sentados e ele fala, nossa, o Caio não mexe no celular já faz 10 minutos. Manda uma notificação pra ele. Aí manda uma notificação pra você. É muito bom isso. Do que você gosta, porque ele já sabe do que você gosta. É então igual aquela central do Divertidamente. Isso. Que as emoções ficam na cabeça da pessoa. Isso. É tipo aquilo é uma central lá, ali. Só aí ele que fala, de pô, mídia.
Já faz É 10 muito minutos bom. que ele não mexe no celular. Manda alguma notificação, sei lá, fala que vai sair um jogo novo do PS5 do que ele gosta. Aí, puf, aparece no seu celular lá, ó, vai estrear um jogo novo e tal. Aí você abre, porque você gosta do assunto. Aí ó, você abre, vai, conseguimos, a gente recuperou ele, vai. Aí você começa a ler Cara, o negócio, aí ele manda outra, e outra, e outra, e outra, tipo um monte de coisa que já tá no seu histórico do algoritmo, né? E é isso que eles fazem. Então você fica recebendo 1 milhão de distração até que talvez alguma coisa te interesse ao ponto de você gastar dinheiro com isso e comprar. cara, eu não tenho rede social, mas eu consumo muito YouTube, né? Hoje em dia tá um ponto que você clica em um short, que seja uma pessoa que você nunca seguiu. Bom, eu nem sigo ninguém, nem nunca dei um like, mas uma coisa que você clique, todo dia tem short desse canal que você clicou Sim, e, sim. meu, aparece e-mail e aparece no cantinho do seu browser, aparece coisa relacionada. Você fala, Mas isso caralho, acontece velho. porque você não curte nada. Quando você curte uma Não, coisa, não. quando você gasta tempo de tela com uma coisa, que ele vai ficar aparecendo. Quanto mais você curte coisas, quanto mais você dá informações, mais o algoritmo te entende e mais ele te Sim, mas coloca coisas o que que te o Caio interessam. disse foi que mesmo ele não curtindo, por exemplo, ele entrou num shorts de, sei lá, de um treino de academia, por exemplo. Mas ele não curtiu, ele só clicou lá e assistiu. Vai aparecer um monte de outras coisas de academia pra ele. Mesmo Sim, ele não curtindo. mas deixa eu explicar como é que esse algoritmo funciona. Ele tá tentando te entender de algum jeito. Ele não tá parado esperando, sugerindo coisas aleatórias para você. Minimamente, vamos supor, eu comecei hoje a ver a internet, certo? Hoje, eu tô hoje começando no mundo da internet. Sou um indivíduo novo, começando agora. Vai aparecer, as coisas que aparecem primeiro são as coisas que estão mais sendo mostradas no mundo. Trending. O que está na trending, exatamente. Aí, alguma daquelas coisas me interessou. Quando eu tô só zapeando para ver o que vai aparecer, quando eu paro numa tela X, porque eu quis olhar, ou porque eu simplesmente larguei o celular, ele tá contabilizando, eu nem cliquei no vídeo ainda, tá? Ele tá contabilizando quanto tempo de tela aquela imagem ficou aparecendo. Exatamente. Aquilo ali já é uma informação que alimenta o algoritmo para ele te sugerir coisas no futuro. É só passar o cursor por cima do ícone e já basta, não precisa nem Já clicar, né? basta. Isso. E o quanto tempo você fica lá também está sendo computado. E aí ele vai te dar, ele vai relacionar coisas, aquilo, ele vai por coisas locais, ele vai por coisas globais, ele vai por coisas relacionadas, ele vai por coisas. Quem assiste o que você parou para ver ali, o que aquelas pessoas que estão assistindo, então ela vai sugerir o que as pessoas que pararam ali também estão consumindo. De alguma forma ele vai te pegar. Cedo ou tarde ele vai O, te pegar e é desse jeito que ele faz. o Então, Waze, quanto mais informações você dá, mais preciso ele fica. Quanto menos, mais aleatório. Porém, ele vai te achar. Não tem o pra... Waze é sensacional, cara. Eu tava usando o Waze ontem, eu não fico prestando muita atenção, mas ontem eu parei no semáforo e ele falou, apareceu uma propaganda. Né? Mano, você para o carro 3 segundos, já vem uma propaganda. Porque tipo, seu carro parou. Né? O movimento do celular tá parado ali, né? Você não tá mais em movimento, 3 segundos já entra uma propaganda. Aí tava assim, na próxima direita, vire na rua tal e já tem um McDonald's esperando por você. É isso Muito aí. Uau. te dá o endereço e que, tipo, é a próxima à direita, já viu? E se Não você pode mais perder, clicar, hein? ele altera sua rota, põe uma Ó, já nova altera na parada pra hora. você ir pra lá. Mimimi. Vamos voltar um pouco lá que a gente deu uma desviada, como sempre, Então, mas no agora assunto. eu quero linkar com o que a gente tava falando. Link. Aquele Zelda novo meu, saiu. Animal. queria jogar, mas não vai ser possível por enquanto. Eu também. Essa porra dessa Nintendo nunca faz desconto nos jogos deles, né? Tá caro Filha pra da caralho. puta. Voltando, então, aquilo que eu estava falando sobre a popularização da arte, o alcance que ela tinha e o que ela tem agora, a demanda aumentou, e quando a demanda aumenta, é necessário atender essa demanda. E aí, como é que você aumenta uma demanda nesse sentido? Imagina que você tem um número limitado de artistas para atender um número X. Só que por alguma razão
que talvez seja a globalização, esse número X virou, sei lá, 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões não, vamos por aí, metade desses 8 bilhões, 4 bilhões de pessoas demandando por arte. Só que você não tem artista suficiente para atender tudo isso. Uma forma de atendê-los é simplificar a arte. Quanto tempo eu gasto para colocar todos os detalhes que eu gostaria para fazer um item qualquer? Eu gasto uma semana para fazer esses caras aí. Tá, só que em uma semana você atende quantas pessoas? Não atende o suficiente. Então agora você vai ter que fazer isso com menos detalhes, ver se a galera continua comprando. Você pode inclusive baixar o valor do produto, que agora você está usando menos tempo. Aí você atinge mais pessoas, só que a qualidade do seu produto caiu 5 vezes. Só que você continua vendendo, porque era um item que as pessoas usam, mas ele continua sendo usual, só que agora com menos detalhes. Eu achei engraçado porque uma das coisas que eu tinha anotado pra gente falar é justamente o peso do mais é melhor hoje em dia na nossa sociedade, né? E a outra coisa, a segunda coisa que você está descrevendo é a indústria de games. Sim, por A mais B. É exatamente assim que funciona. As pessoas reclamam, de uma certa forma, um lado da base de consumidores reclama pela falta de qualidade, mas do outro lado eles não param de comprar. Então, do que você espera que vai acontecer? Entendeu? Cai a qualidade. É lógico. Diminuição de detalhes, a diminuição do tempo que o artista gastou para aprimorar aquela coisa, e isso vai tornar a arte cada vez mais simples. Se você for comparar com a arte que ela sucedeu. Então, uma parte da culpa das coisas estarem mais simples, do minimalismo, é o fato de mais gente estar consumindo. Faz sentido. Um ponto que o Caio tocou lá no começo da conversa, não lembro se foi o Caio ou se foi você, Henrique. Tá ficando tudo muito, muito simples, né? Tipo, tá simplificando, vai chegar uma hora que não tem mais pra onde simplificar. Não tem como mais deixar clean aquilo lá. O post que o Caio mandou pra gente lá, no começo da conversa, tinha o logo da Warner Brothers. Que, pô, era o logo antigo, pô, que era o WB todo em dourado, né, todo detalhado, tal, não sei o que. 3D, hoje com sombra, brilho. Tudo. Hoje o logo da Warner é branco e azul, chapado. Uma cor e só. Dá pra simplificar mais isso? Não tem como. Dá. Será? Vai ser um rabisco de lápis, né? Um rabisco de lápis num papel de pão. Praticamente. Então, aí o ponto é esse. Chegou no limite do minimalismo, do simples, do palatável, que todo mundo entende. Está no limite. Não tem sombra, não tem luz, não tem brilho, não tem mais nada ali. É só... Só tem cor, porque senão você não consegue ler, né? Tá ali o WB azul e o fundo branco, só. É aquilo lá. Não dá mais pra deixar simples. Será que agora, depois desse período, será que vão voltar a colocar detalhes nas coisas? Depois de atingir um ponto onde não é mais possível simplificar, não tem o único pra onde caminho ir. é voltar a ter detalhes, é isso? Será que vai, tipo, chegou no final, agora vamos pra frente de novo agora? O fim do ciclo, né? Eu não sei. Eu acho que não, cara. Eu acho que vai ter sempre gente entusiasta pelas coisas analógicas. Sim, claro. Os rebeldes, tá ligado? Que não querem seguir a moda e tal. E que vai preferir vinil, e que vai preferir roupa de couro, e que vai preferir carro que não é elétrico. Não, sim, isso mas vai ser minoria, eu acho. Mas eu tô falando da grande massa. Não, é isso que eu quero dizer. Sim. Eu acho que algumas pessoas ou grupos vão ser imensa minoria e eles vão fazer essas escolhas, sim. Mas o resto da grande maioria vai ser tudo uniforme. Eu vejo que algumas coisas, elas atingiram um ponto tão certo, assim, tipo, algumas marcas, alguns produtos, um ponto tão certo que eles não vão mudar nunca mais. Por exemplo, o logo da Nike, que é só aquela virgulinha e acabou. Virgulinha. Entendeu? A Nike, ela nunca fez nada. É só aquela virgulinha e muda a cor. Depende do lugar, é vermelho, algum azul, algum é preto, vai de acordo com o que você tá usando. Mudança, sim. Teve uma época que eles tiraram a virgulinha, deixou só o Nike. O nome aí escrito, né? Uma outra época que tinha os dois, agora é só a virgulinha mesmo. Sim, mas a virgulinha sempre teve lá e nunca teve detalhe nenhum. Eles alteraram nesse sentido, mas alteraram. Mas ali, eles acertaram num ponto e, mano, aquilo lá tá certo.
Um outro exemplo legal é os tênis All-Star. Então, cara, eu acho que você tem razão até o ponto que você para de ter razão. Porque, dar- porque chega vou um te dar certo um ponto que exemplo. fica chato, de um ponto de vista comercial, né? Sim, Vou te dar um exemplo. A marca Adidas. Olha quantas vezes a Adidas já a Adidas mudou. mudou bastante. E aí, em algum momento, talvez você tivesse tido essa opinião, se você tivesse parado para analisar, Uhum. tinha uma florzinha escrito Adidas embaixo. Sim, sim. O cara falou, não, o cara chegou onde ele tinha que chegar. Olha aí, é isso, Adidas é isso. Uhum. Aí o cara vai lá e muda mais 4 vezes. É. E aí você vê o Adidas hoje. Aí você fala, pô, não tem mais jeito de mudar. Eu nem lembro mais como é a Adidas hoje. Pois é, perdeu um pouco da identidade. Então, E aí, talvez a Nike passe por isso sim. no futuro. Não, pode ser que sim. Não tô cagando regra aqui e falar que vai ser assim pra sempre. Não, mas é isso que eu tô te falando. Hoje você tem razão. Sim, até o dia que perder. O que eu quero dizer é que algumas marcas de produtos, eles acertaram tanto na criação deles, que o negócio ficou muito bom e não houve necessidade de mudança. E é uma marca muito grande, entendeu? Então, assim, onde você vê a virgulinha da Nike em qualquer lugar, você sabe que é a Nike e acabou, cara. O que eu ia dar o exemplo do All-Star, também. O All-Star criou outros modelos, colorido, cano alto, com salto, o caralho todo. Só que aquele All-Star tradicional, ele tá aí até hoje e vende pra caralho. Aquele normalzão. É uma cor, o bico branco e a estrelinha do lado. Beleza. E aí para de vender. O que você acha que os caras vão fazer? Não. Se parar de vender, vão mudar, obviamente. Mas o que eu tô dizendo, algumas marcas acertam num ponto que eles seguram aquilo lá e aquilo lá funciona pra caralho. Até esgotar. Até esgotar. Até esgotar. Eu acho que muitas vezes a coisa ainda tá funcionando, e aí os analistas de marketing veem que dá uma caída sem ter explicação, e eles resolvem mudar as coisas e às vezes pioram, né? Aí volta pra onde tava, né? E precisa daquele um produto que é o carro-chefe, né? Tipo no caso do Converse, né? Do All-Star. Questionamento aqui. A gente tá falando de eles mudam e eles simplificam. Quem são essas pessoas que ditam a tendência de como as coisas vão ser? Depende da indústria. A gente consegue nomear eles? O cara falou, depende da indústria. Você quer saber o cargo da pessoa ou você quer saber se é o público? Não, eu quero saber o seguinte. Vamos nichar e depois a gente expande. Antes de você falar isso, já falando de todos esses rolês de tênis e marcas e tal, o filme do Ben Affleck, do Matt Damon, Air, que é a história de como a Nike pegou. Cara, grande recomendação. Muito legal. Netflix, né? Não sei, eu assisti no cinema, mas pode até ser. Nem tá. Eu achei que fosse Netflix. Mas beleza. O que eu tava falando? Você queria saber quem que são eles que decidem as coisas. Quem são esses caras? Quem determina a tendência? Vamos pensar, sei lá, em roupa. Quem são as cabeças que vão falar, bom, isso aqui não rolou, isso aqui rolou, vamos fazer isso aqui, não vamos fazer isso aqui. Eu acho que aquela coisa que eu falei primeiro, depende da indústria, é muito relativa, porque, por exemplo, se você estiver falando de uma marca muito nichada, ainda existem artistas de renome, né, da indústria, de designers, assim, que, tem gente, inclusive, que é controversa, que faz coisas, assim, que vão completamente contra as regras, e às vezes até por isso que fica famoso, e assim por diante. Então, acho que tem mais coragem de testar, né? Sim, mas gente consagrada, né? É gente já consagrada. Que seja só porque é polêmico, mesmo que for contra a regra, vai vender. Né? Que não vai ser crucificada por fazer um teste. Isso, exatamente. Aí você tem grandes marcas que eu acho que já é muito mais relacionado ao algoritmo, a pesquisas de marketing e feedback então existe essa elite determinante em cada segmento da arte. Eu acredito. Acho que ainda assim, cara. Eu acredito. Você pega nomes como, tipo, Chanel, Yves Saint Laurent, umas marcas top, o criador pode até estar morto já, mas a marca ainda tem que seguir um padrão que foi estabelecido, e eles estão seguindo aquilo porque aquilo vende e dá certo. A identidade, toda marca tem uma identidade, né? Então, tipo, eu não posso pegar e ir lá na Chanel e mudar tudo que a Chanel fez. Não dá pra fazer isso, entendeu? Mas não é isso que eu tô falando.
que eu tô falando é o seguinte, vamos supor, a tendência do minimalismo se estabeleceu. Aí a Yves Saint Laurent, que tinha um logo também cheio de graça, falou, galera, o minimalismo tá aí, a gente precisa entrar nessa onda aí. Então, mesmo a Chanel, que é a marca consagrada, ela foi lá e cedeu ao novo estilo de minimalista. Aí eu quero voltar. Se existiu alguma mente por trás dessa tendência minimalista, ou as pessoas vão de acordo com a tendência de mercado, e aí depois essas outras mentes que decidem resolvem aplicar ou não. Eu acho que é a tendência. Eu acho que a onda tá indo, tá todo mundo indo, né? Foi essa mudança da característica da Alguém sociedade. testou, funcionou, os outros foram atrás. E começou todo mundo a fazer e falou, vamos fazer também, entendeu? Tipo, o logo, pelo menos, a gente vai mudar. Não vai mudar a roupa, o estilo, por enquanto, né? Mantém ali a característica da marca, mas o logo a gente pode mudar. Eu acho eu acho que é a tendência, eu acho. O que eu tô tentando fazer é dar um rosto, ou pelo menos uma aparência, para esse eles aí. Eu acho que tudo, na maior parte de qualquer indústria, qualquer segmento, é tudo trabalho em equipe. Eu acho que nunca tem um responsável pelas coisas. Pode ter alguém que inicie uma conversa, mas é assim, é iteração, em cima de iteração, em cima de iteração, e aí vai tomando uma forma. É uma criação coletiva de um grupo que determina as mudanças, é isso que você está falando? Eu acho, e mais do que nunca, hoje em dia, muito auxiliados pelo feedback que a internet proporciona, né? Tá, então esse rosto análise que você de mercado e tal. Esse rosto que eu estou procurando, essa aparência que eu estou procurando, vai ser sempre uma equipe e nunca um indivíduo. Eu acho que quase sempre é uma equipe. Provavelmente sim, cara. Muito difícil um indivíduo lá e cagar uma regra e falar agora é assim, cara. Porém, ainda assim, mesmo sendo uma equipe, ainda é uma equipe bem pequena, elitizada. Ou seja, existe um grupo de poucas pessoas que vão definir essa tendência, ou não. Sim, você tem que ser um especialista na sua área, né? Para você, ou pelo menos ocupar esse cargo, né? Para você estar no patamar de influenciar a companhia que você trabalha dessa forma. Na verdade, eu tô pensando mais além, não é a companhia. Influenciar toda uma rede de produtos similares. Através do seu produto, né? Você criar uma tendência. O exemplo que o Mota deu. Agora as músicas, se tiverem mais de 2 minutos e meio, o cara nem lança mais. Quem chegou e falou agora as músicas tem que ter 2 minutos e meio? Foi um cara que analisou e percebeu que músicas de 2 minutos e meio fazem mais sucesso, e aí ele começou a proibir músicas mais longas do que isso, ou o cara simplesmente falou, não, agora é música de 2 minutos e meio e pau no cu do resto. Então, como chegou nisso? Isso eu acho que foi uma tendência do consumo. O consumo começou a ser mais rápido, a sociedade começou a ver isso mais rápido, e não foi uma pessoa só que percebeu isso, né? Tipo, não foi um cara que percebeu, foi uma gama de pessoas. Então, nesse caso, esse rosto que eu estou procurando, ou dessa equipe, por exemplo, não existe. Porque foi baseado no estilo de consumo daquele produto. Sim. Quem percebeu isso mais rápido, se deu bem mais rápido. Mais ou menos isso? Eu acho que tem um pouco dos dois, na questão música. Porque no passado existia muitas das decisões tinham a ver com limitação técnica, limitação de gravação e esse tipo de coisa. Tiveram álbuns que as músicas foram mais curtas por ter que gravar em um take, esse tipo de coisa. Um exemplo são sinfonias. O cara não podia fazer uma sinfonia maior do que 40 minutos porque não ia caber no disco. Sei lá. Pois é, esse tipo de coisa. Eu acho que singles, música feita para arrebentar mesmo, historicamente são mais curtas, né? Claro que tem exceções, mas eu acho que o motivo de eu achar que tem um pouco é o quanto as pessoas vão aprovar, né, para consumir. E aí tem os visionários da indústria que também tem esse livre-arbítrio de moldar o produto deles, porque, por exemplo, nos anos 70, tava todo mundo zoado de LSD o tempo todo, não é uma coincidência que as músicas têm 11 minutos, 9 minutos, 7 minutos, tá ligado?
Então tem que ter gente na indústria mesmo que tem esse livre-arbítrio de sacar quais são as tendências do momento. O que eu vejo muito também é uma sucessão de tentativa, erro e acerto, cara. Porque dificilmente você vai dar o tiro e acertar de primeira. Então os caras vão tentando, erra, tenta outro, erra, tenta. Opa, agora deu certo. Então vai, mantém. Enjoou, então troca, vamos tentar outra coisa. Errou, pô, acertou aqui de novo. Então eu acho que a gente não enxerga isso como consumidor, mas acho que lá atrás os caras estão tentando um monte de coisa, errando um monte e acertando algumas. Porque eu acho que você tem razão. Eu acho que quando chega na gente como produto final, já tem fulano que estava trabalhando nisso 2 anos atrás, tá ligado? Já. Um exemplo que eu dou aqui também, que foi uma tentativa que deu muito errado, mas no meu ponto de vista era para ter dado certo. A Gibson, a marca de guitarra centenária, famosíssima, das maiores do mundo, lançou uma guitarra alguns anos atrás, que ela vinha, aonde você afina ali, vinha um afinador elétrico automático. Ou seja, você escolhia ali a afinação que você queria, tinha várias programações. Por exemplo, quero afinação padrão. Você colocava lá, você passava a palheta em todas as cordas, a guitarra afinava sozinha. Tipo, mexia sozinho o negócio assim, ó. Era um robótico. Mano, isso aí acabou com o problema de todo mundo com afinação, com afinador, afinar a música no palco, uma música e outra, mano. Você dava o acorde, mexia sozinho assim o negocinho e afinava. Pô, sensacional. Espera só um minuto. Como que ela fazia depois que você dava o acorde? Você quer só o barulho ou quer o movimento? Só o som. Movimento agora, sem o som. Os dois juntos. Caralho, sensacional. Isso é arte. Mas continua. Na minha cabeça, isso ia funcionar pra caralho. Falei, pô, todo mundo vai querer isso aí, porque é muito prático, muito fácil de usar, simplesão, acabou. Você não vai ter mais músico desafinado no palco. Funcionou? Não funcionou. Ah, não funcionou, ok. Não. Eu ia falar, eu tenho certeza que iam ter os puristas que iam falar, porra, exatamente o que essa marca aconteceu. saindo da característica delas, que caralho é Foi isso? o que aconteceu. A guitarra vendeu pouquíssimo, ninguém quis, e engavetaram o projeto, já era. Só que interessante. Entendeu? E é um negócio que funciona, cara. E tipo, não tem porquê. Você tem que parar, trocar de guitarra, ou parar a música, afinar uma corda de cada vez e tal. Mano, tá ali na hora, é rapidinho. E não funcionou. Interessante, hein? Interessante ponto de vista. Porque onde a tecnologia poderia ajudar e resolver um problema relativamente que se tornou simples de resolver e não foi aceito. Eu ia falar, quando a gente estava falando de moda, de marcas de moda e tal, eu ia contar uma história, mas eu não lembro os nomes. Minha mulher segue essas paradas, eu não lembro os nomes dos designers e tal, então eu ia falar bosta, mas um grande exemplo do cara que tinha esse poder, que tinha as bolas de tomar essas decisões totalmente contra as tendências e era visionário, era o Steve Jobs, por exemplo, né? Ele partia dele, o bagulho. Eles era ele. Steve Jobs é um cara tão filho da Ele era puta. foda. Tão filho da puta. Que ele fez duas coisas geniais no meu ponto de vista. Duas formas de pensar que são geniais. A primeira delas é criar uma necessidade que não existe. Então o cara teve a moral de pensar fora da caixinha o suficiente para imaginar uma atividade que não existe e que se tornaria essencial na sua vida. Ele fez isso, por exemplo, com o iPad. Antes de existir um tablet, ninguém imaginou, tipo, ia ter que usar um tablet. Antes do iPad e dos tablets se tornarem uma realidade, eu só via uso para tablets em filme de ficção científica. Chega um médico com um vidro e no vidro tá lá as informações da prancheta. Era só isso. Aí hoje em dia, o tanto de gente que usa o iPad e não consegue mais não usar porque faz parte das necessidades diárias do cara. Então, esse é um ponto. E o tablet foi adaptado pra tudo, né? Tudo. Ele tem função pra qualquer coisa, mano. Até Tudo. quadro vira. Você pendura na parede e fica trocando de imagem. Quadro, cardápio, caderno. Letra de música. Hoje você vai ver show, a galera não tem mais pasta. É um tablet. Partitura. Eu tenho pasta. Eu tenho pasta ainda, com plastiquinho. Tem porque você não tem dinheiro. Porque se tivesse dinheiro, você tinha um iPad. Dinheiro e preguiça, porque eu tenho que pegar tudo as letras, passar tudo pra lá, fazer as minhas as anotações que estão lá. Se você tivesse o dinheiro suficiente, as pessoas fariam isso por você.
fariam. Ia mandar alguém fazer pra mim. Exatamente. Eu tinha um short do YouTube aqui do Steve Jobs. Ele tava falando uma coisa relacionada a design. Eu acho que eu perdi, cara. Era excepcional, mano. A segunda coisa genial que esse filho da puta fez, fazer testes de funcionalidade com o bebê. Se o bebê conseguir usar, é porque é intuitivo o suficiente para você não precisar ensinar a pessoa a usar. Só os velhos que não vão conseguir, mas Aí o resto consegue. aqueles gestos de ampliar, rolar para cima ou para baixo, arrastando o dedo assim, isso tudo foi criado a partir de conceitos que os bebês pudessem usar, e se o bebê usar, e vocês já devem ter visto isso, dá um celular na mão de uma criança, ela usa instantaneamente, sem você fazer nada, Sim, sim. porque é intuitivo. O cara descobriu isso testando com o bebê. Easy Intuitive. Então, isso é genial. Genial. Eu não vou encontrar. Mas ele tava falando, ele fala uma coisa tipo, é meio parecido com isso que você falou, de criar uma necessidade que não tava lá, porque ele fala ele tá respondendo uma entrevista, acho que a pergunta era o porquê que os produtos são diferenciados, ou porquê que eles custam mais caros e tal, e ele fala de uma forma muito eloquente, assim, ele fala que se tem uma coisa que vai garantir a procura pelo produto, é o fato dela ser de mais qualidade do que a concorrência. Não interessa se você tiver que ser mais caro. As pessoas vão preferir demorar mais, mas comprar aquele produto, porque elas sabem que é qualidade. Elas vão entender o valor agregado. Exatamente. Valor agregado, é isso aí. Entender não. Vai aceitar e vai pagar. E vai assimilar, né, cara? Vai assimilar aquilo lá. Entender pedir um pouco demais. Mas a marca não quer que você entenda, ela quer que você compre. Apesar de ter muitas coisas relacionadas à Apple que são controversas e eu particularmente não gosto, eu tenho praticamente todos os produtos de eletrônico que eu tenho são Apple. Tem muita coisa que é melhor ter liberdade, tipo PC versus Mac, assim por diante. E até os telefones celular que são Android também tem muitas coisas a favor. Mas eu acho que o lance da Apple é o seguinte. É difícil você trocar uma vez que você teve Apple. Muito difícil. Porque eles são produtos diferentes. O Android é um telefone e o iOS é outro. Eles fazem a mesma coisa. Só que eles fazem a mesma coisa de jeitos diferentes. Eles não são o mesmo produto. Então, uma vez que você tem a possibilidade de escolher entre um e outro, você vai escolher o que cabe melhor no seu perfil. Eu, por exemplo, não consegui me adaptar no Android. No iOS foi quase que instantâneo. Eu acho que se a Apple quisesse fazer a jogada de marketing mais incrível dessa época que agora se é o seu primeiro telefone da sua vida, você ganha um iPhone de graça. Porque eu não conheço uma pessoa que teve um, eu por exemplo, foi esse o caso. O primeiro eu ganhei de alguém. Você não consegue mudar mais, né? Não tem como mudar, cara. Não tem como mudar. Eu conheço pouquíssimas pessoas que migraram do iOS para o Android, mas o contrário, quase todo mundo. Mas isso não acontece com computadores, por exemplo. Com computadores não, de jeito nenhum. O macOS não é tão simples de adaptar versus Windows. E aí, no mundo dos computadores, a realidade é oposta. É oposta. Não, porque você precisa de flexibilidade, né, cara? Pô, você tá falando de PC, você precisa de flexibilidade, porque tem muita coisa que o Mac se recusa a ser compatível, cara. Eu uso Mac há muito tempo, já mais de 10 anos. Particularmente eu prefiro, mas eu vou te dizer por que eu prefiro. Porque eu não tenho perfil gamer de PC. Porque se eu tivesse, não tem condição de ter um Mac. E você também, pelo menos no momento, não tá trabalhando com criar conteúdo 3D, por exemplo. Porque o Mac é incompatível com várias coisas. Eu sei de gente que trabalha com Mac, que faz essa criação de conteúdo aí, mas eu sei também que ela é mais limitada e que quem usa o Mac para criar isso acaba tendo um Windows instalado. É o que eu ia dizer. Ou seja, é o que eu ia dizer. Eu conheci várias pessoas que usavam Mac pela capacidade da máquina de ser muito boa, muito rápida, o hardware foda, mas estava mexido lá e o cara usava produtos do Windows lá dentro.
Eu fiz um estágio uma vez na TV Bandeirantes, lá em Campinas, na Band, e o cara que fazia os comerciais, mexia com 3D, fazia uns After Effects e tal, né? Ele tinha aquele, parece uma lixeirinha lá, como chamava, da Mac Apple. Pro. Isso, tinha esse Mac Pro, só que era tudo coisa do Windows dentro. Só que aí ele usava a máquina, porque a máquina era foda. Já viu as capacidades do novo Mac Pro? Não. Pô, o bagulho é inacreditável, cara. Só que Faz também... café, né? Eu não sei se faz, mas o bagulho é fora do normal. Aí eu fui ver o preço dele. O preço Fora do normal dele... também. Que isso? O bagulho custa um apartamento, ó. Para. Mas é muito engraçado também uma coisa isso aí daria um capítulo só disso, pra falar a verdade, de hardware, né? Eu recentemente montei um PC para mim, para eu começar a estudar e tal, e assim, modesto, não é nem de perto as coisas top de linha. Só que eu sei que para usar Unreal, e até agora procurando na loja do Steam, eu não encontrei nenhum jogo que eu não consiga rodar em resolução máxima que existe no momento. Daqui a 6 meses vai ter, tudo bem, mas não no momento. E assim, modesto, de boa. Só que eu sei montar uma máquina. E eu sei que daqui uns 5 anos eu vou ter que me preocupar em trocar coisas e tal. E até lá, o máximo que eu vou precisar é de mais armazenamento. Tudo bem. Talvez menos, hein? Não. Tá de boa, de boa. Por 5 anos, você garante isso? Daqui 5 anos eu vou cobrar. Para Hoje fazer é o que eu dia- tô fazendo, sem dúvida. Se você quiser, por exemplo, ir para as coisas top de linha, dá para você tranquilamente gastar mais de 3 vezes o que eu gastei no meu PC. Não, o céu é o limite, tiozão. O céu é o E limite. essa, não, mas o que eu quero dizer é para comprar máquinas inferiores, só porque elas são de marca. O pacote completo chega, você só pluga e começa a usar, entendeu? O meu teve que ser montado, foi tudo comprado individualmente e tal, né? Mas é a melhor coisa que você fez. Você paga mais barato por coisa melhor e monta. Exatamente. Quando você compra tudo junto, você vai, vou comprar sei lá, um PC da Dell Gamer. Você vai pagar caro pra cacete, porque já vem tudo pronto e tem a marca junto. Aí é foda. Você tá pagando a marca e a comodidade. Exato. Comodidade. Não, tem umas marcas assim que, tipo, eu não vou citar nomes, mas tem umas marcas assim que 7, 8 mil dólares, uma Sim. máquina que, tipo, às vezes não é. Você não roda um jogo melhor do que um PlayStation 5 que custa 650. Que porra é essa, tá ligado? Você quer saber o preço atual desse Mac Pro? Esse cara é o computador mais caro que eu conheço. Eu desconheço algo mais caro do que isso. Eu vou fazer agora, aqui enquanto vocês vão falando, eu vou fazer a pesquisa em reais, tá? E vou colocar o computador no top de tudo que ele puder ter. Porque assim, você pode fazer, ele é completamente customizável. Então você pode comprar ele com o básico de RAM ou você pode pôr ele no topo. Eu vou pôr tudo no topo para te mostrar quanto custa ele na configuração máxima, beleza? Vai falando aí enquanto isso. Enquanto isso, a gente vai. RAM é barato. Coloca a placa de vídeo mais top do mercado. Eu vou pôr tudo que dá para pôr de top de linha nesse produto. Tá. Ainda assim é customizável. Dá pra você, por exemplo, a placa de vídeo dá para você tirar e pôr uma outra. Mas o que vende no site da Apple. Isso aí é surpresa. Eu só vou dar uma isca. Uma isca. O que eu tô falando? Vou dar uma brincada. Não, só pra brincar. Não sei agora, mas 3 meses atrás, quando eu peguei o meu PC, a placa de vídeo mais cara do mercado tava 11.700 dólares. Só a placa de vídeo. Nossa senhora, dá pra eu passar o ano aqui no Brasil. Cesta básica. Eu conheço gente que trabalha em cinema e com realidade aumentada, né? Tipo, não sei se vocês têm visto The Last of Us na HBO. Vou até anotar aqui que o bagulho já começou ele começa com 63 mil. Essas produções tipo The Last of Us ou Mandalorian, eles são gravados, o set, né? É uma projeção. E isso é feito com Unreal, né? Essa projeção pode ser alterada em tempo real pelos programadores. E aqui na Nova Zelândia tem pouquíssimos estúdios que fazem no momento, mas a projeção é que nos próximos 5 anos vai ser bem mais difundido, porque é uma tecnologia caríssima, mas ainda assim ela vai sair mais barato do que se você tiver que pagar uma viagem, estadia, comida para uma equipe de 15 pessoas e sei lá onde para rodar a cena, entendeu?
Eu vi estações assim no set de filmagem montado com essas máquinas, com essa placa de vídeo que eu tô falando, tem tipo 10 PCs, um do lado do outro, assim, com não sei quantas telas, pra foda. controlar o ambiente inteiro. É loucura. Chegou aí, Henrique? Cheguei. Chuta. Ele começa em 63. Chuta quanto ele vai chegar no máximo. Sei Que é lá, uns 63 mil 105, reais. Reais. 300 Ele mil? custa mais que um AP, eu acho, dependendo do lugar onde você vai comprar. 300 mil? Mais de 300 mil? Mais. R$500.000? Um pouco mais do que meio milhão. Não quero mais falar, vou desligar isso aqui. Que isso. Que Não, isso, cara. inacreditável os caras cobrarem esse valor, cara. Inacreditável. Quanto? R$546.635. Pô, você compra um Porsche, cara. Eu não sei que eu tô por fora do preço do Porsche, mas o Mac Pro, na Eu tenho configuração, certeza, com 500 mil você compra um Porsche, cara. custa tudo isso. Não sei Mac- qual modelo do Porsche, mas alguns você compra. Mac Pro, caralho, você compra uma franquia do McDonald's. Exatamente. Porra, mano, R$500.000, cara. Meio Você milhão. tá louco, mano. É dinheiro E demais. aí eu te falo assim, mas isso porque o Brasil cobra mais caro em Apple. Sim, sim. O preço em dólar americano, ele não é compatível a esse valor. Não é só por o dólar. Então, aqui tem o preço Brasil embutido. Mas, velho, quase 550 mil. Loucura. Sim. Eu quero ver alguém ter utilidade para essa máquina. Eu posso te dar vários segmentos que usariam isso. Por exemplo, Não, eu sei. Mas a galera que edita filmes precisa de um Mac Pro. Eu não sei se precisa deste Mac Pro, mas eles isso que eu tô precisam de Mac falando. Pro. Então, é o que eu ia dizer, o cara pra usar uma máquina dessa, ele tem que estar num lugar que gere uma grana violenta, porque tipo, o investimento é monstruoso, cara. Mas Monstruoso. ninguém compra uma coisa desse tipo com um orçamento privado, né? Isso Não, aí pra usar em casa? Você tá louco. Não, Imagina. é coisa- Isso aí é coisa gigantesca. Claro que Eu tem trabalhei gente que na loja compra. da época, uma época, e o cara falou: eu quero o melhor computador que você tem. Aí eu falei assim, mas você quer laptop? Eu falei, não, eu quero o melhor. Qual é o melhor? Eu quero o melhor. Aí eu já pensei, isso é caroço, não vai comprar porra nenhuma, né? Eu falei, tá, mas você quer o que você vai fazer com o computador? Só pra eu tentar entender. Aí ele falou, eu vou jogar The Sims. Aí eu falei assim, mas você sabe que você não precisa do melhor, né? Aí ele, sei, mas eu quero o melhor. Aí eu vendi um Mac Pro pra ele. Não era esse modelo, era muitos anos atrás, inclusive. Mas eu vendi um computador de 22 pau, cara. Nossa senhora. O cara jogar The Sims. Você ficou feliz, porque a comissão foi bala esse mês, né? Eu fiquei, não vou negar, eu adorava fazer vendas caras, mas eu evitava. Porque você faz uma venda boa, ganha grana, você não atende o cliente de verdade. Nesse caso, eu atendi porque ele insistiu que queria o melhor. E não tem nada melhor do que aquilo na Apple. Mas eu Certo. falava pra ele, falei, cara, você não precisa disso aí, cara. Eu falei várias vezes, falei, não, eu quero o melhor. Tenho dinheiro Então tá pra bom. torrar nessa bosta. Eu falei, então tá bom. Então compra. Eu fiz uma venda boa, de valor, e ele saiu de lá consciente do que ele levou. Então tá ótimo. Mas Você ganhou pontos com Deus, você tá livre, você não enganou ninguém. Diversas vezes eu cheguei a fazer vendas menores porque eu não estava atendendo o cliente. Aí eu falava, ó, para fazer o que você precisa, não é necessário tudo isso, deve fazer com menos. O cara, Sim. a vantagem é que quando o cara tinha esse nível de atendimento, ele só voltava para comprar comigo. É por isso que eu gostava de fazer esse tipo de atendimento também. Como você é bom, cara. Eu não sou bom, não. Sou eficiente. Fidelizando os clientes através da honestidade. Olha só. Né? É o jeito que eu gostava de trabalhar, porque, mano, nada pior do que você precisar de alguma coisa e comprar e o cara te enganar e só depois você perceber que você gastou mais dinheiro porque o cara era um pau no cu. Mas assim, corrigindo o que eu falei, eu imagino que deva ter gente que chega e fala assim, eu quero o melhor e tal, porque tem muita gente rica no mundo também, né? Não tem a menor dúvida. Mas eu acho que não existiria se não tivesse gente para comprar. Isso, exatamente. E outra, se você não tiver um produto desse preço, você não vai ter como vender. Exato. Entendeu? Isso é o que eu sempre... O mesmo acontece com... Desculpa cortar você. O mesmo acontece com o celular. Saiu o iPhone, sei lá, tá 15, 14 agora? Que número que tá? 14. 14. Aqui no Brasil tá 15 pau o celular desse.
Aí o pai vai lá, compra pro filho pra ele usar o Instagram e o WhatsApp. Entendeu? O último restaurante que eu gerenciei, 10 anos atrás, já até mais, tinha gente que perguntava, nossa, vocês estão loucos, por que vocês têm vinho de 700, 800, $1.200 no menu? Eu falei, pô, porque se eu não tiver eles no menu, eu não tenho como vendê-los. Exatamente. Entendeu? Porque tem Porque, gente aqui. porque tem gente. E outra, não é só isso, tem outra coisa. Vai ter gente que vai ver o de 600 e vai falar, puta, esse é foda, mas eles não vão comprar o de 60, eles vão comprar o de 120, entendeu? Por quê? Porque você quer ficar sempre mais ou menos no Eu onde você não vou ser acha o que é top, aceitável. mas eu não vou comprar o mais barato. Fica no meio, né? exatamente. Mimimi. Mudando ligeiramente de assunto, e quando só o fato de você ter como comprar uma coisa não é o suficiente. Por exemplo, a gente estava falando de marcas high fashion, né? Tipo, tem aquela marca que chama Hermès, que tem as famosas bolsas Birkin Bag, que começa de 10, 12, 13 mil euros, a mais barata. Você não pode entrar na loja e comprar, você tem que ser convidado para comprar, ter lista de espera. Não interessa quem você seja. Já teve muita gente famosa, celebridade, que foi barrada na porta. Isso é uma forma de minimalismo, né? Porque você pega o mínimo da sociedade que tem a condição e põe lá dentro. Meu Deus do céu. Elitismo demais, né, velho? Todo dia sai de casa um trouxa e um malandro. E aí dá negócio. Todo dia. Elitismo demais, né, cara? E o pior de Não, tudo é isso que, é tipo... enganação, velho. Isso é enganação. Para, É isso é o- enganação. Mas Você você sabe acha que tá pagando pela exclusividade, você tá sendo enganado. Vai se fuder. o que é louco é que, tipo, as mulheres... Eu já vi várias vezes na rua, assim, né? Essa bolsa e tal. A mulherada que tem essa bolsa, elas têm pra fazer inveja pras outras mulheres, porque ninguém mais vai reconhecer, a não ser que seja aquelas pessoas que seguem essas E tendências. aquela marca que vende roupa fodida lá, mais caro? A Balenciaga? Balenciaga. Isso. Porra, Que o cara já isso? vende um tênis rasgado pra você, cara. Você vai usar 3 meses, já vai abrir de novo, vai foder tudo o tênis, cara. Aonde chegou, cara? Meu Deus, o povo ficou Não, mas besta? é o que a gente falou, mano. Tem gente pra comprar isso aí, cara. E pra pagar caro. Ok. Pagar caro num produto bom. Pagar caro Pagar num caro produto num rasgado? fudido. Pagar caro numa bolsa que não vale 1% do que você pagou? É foda. Bicho. Ah, vai pra puta que te pariu. E esse preço é o mais barato. Tem de 100 É. mil, tem de 150 mil, de 500 mil e assim por diante. Agora deixa eu te perguntar. Essas daí. Ah. A gente, ó, vou voltar pro computador de $500 mil. Quanto esse computador custou para fabricar? Vamos colocar em consideração o valor que ele custou para ser desenvolvido também. A tecnologia ela tem um custo para ser desenvolvida, que é diluída ao longo dos anos e tudo mais. Mas vamos supor que esse computador de $500 mil, para fazer ele, tira todos os impostos, tira todos os lucros. Quanto ele custa na fábrica? Esse computador de $500 mil na fábrica, eu chuto que ele não chega a 50 mil. Não chega. Pode ser, né? Porque Não, tá mas, ali na escala, né? Fazendo em mas larga beleza. escala. Ele custa, então, custaria virtualmente, nessa base que a gente está fazendo, 10 vezes menos do que ele vale no preço de venda final, tá? Mas é que esse computador que você está falando é uma anomalia também, né? Ele é, mas eu só estou usando como exemplo, Tá. porque é o seguinte, eu estou pondo uma situação cara e estou presumindo que ele custe 50 mil no valor de fábrica. Então ele custa 10 vezes mais. Mas a gente pode aumentar esse valor. Vamos supor que ele custe 25 mil e aí então ele é vendido por 20 vezes mais do que ele vale. Tá. Agora essa bolsa aí. Vamos fazer essa proporção para essa bolsa? Puta, A bolsa em si, não tem. eu não sei do que ela é feita, sinceramente. Então, Não E aí importa. que entra- Chuta um valor máximo que ela pode custar para ser produzida, cara. Sei lá, mano. A bolsa vale 50, o cara gastou 2 mil. Não sei se gastou isso, cara. Não, te garanto que não. Então. Ainda mais foi feito na China, né? Ó, vamos Não, desconsiderar isso aí. essas Vamos não. desconsiderar que foi feito por. Vamos considerar que foi feito por um artista muito bom, renomado. Ainda assim não custou Então, 2 pau. É o que eu falo, 60% do que você tá pagando é a marca. Então você compra aquele computador e ele vem com uma maçãzinha
nele. Você tá pagando isso aí, cara. Não, cara. Não. Eu entendo. Concordo. Ok. E é muito caro. Muito caro. Muito caro. Você pagar marca pela da bolsa marca é igual. muito caro. A marca não da é- bolsa é não. igual. Não, Eu digo assim, foi o fulano de tal que projetou e desenhou. Tem o nome dele, cara. Ok. Aí encareceu o absurdo porque ele projetou e ponto Porque final. porque o trabalho dele não tem valor, Tem, assim então dizer. é aí que tá o valor. Por isso que é muito caro. Exato. Eu trabalhei quando eu era jovem no shopping, na M-Officer, marca de roupa. E o dono da marca, não sei, acho que era um dono só, que era o estilista também, chamava Marcos Miele. E. Do programa? Já ouviu falar. Não Mion, Miele. E dentro Mas da você não lembra loja. do programa do Miele? Não. As minas com as tetas. Ah, é verdade. E dentro da. Se eu não me engano, era a uva que eu gostava. Uva. Isso, tinha umas frutinhas. E dentro da loja tinha um banner gigantesco em cima, assim, com uma mina com um vestido lá. E esse vestido tava na loja. E ele ficava dentro do cofre. E uma vez uma moça foi lá e queria ver esse vestido. E esse vestido não vem com o nome da M-Officer, vem com o nome do Marcos Miele. E ela pegou o vestido pra ver, e é um vestido normal, igual um monte de outros que tinha lá. Tipo, se você colocasse tudo na arara pra ver, era um vestido bonito, igual os outros que tinha. Só que tinha o nome do cara. E o vestido custava 50 vezes mais caro. Porque era o nome dele. E acabou. Se você tirasse a etiqueta e colocasse M-Officer, você ia pagar 50 vezes mais barato. E acabou. É isso. O cara projetou, é o nome dele e ponto final. É um produto que está à venda. Você vai pagar ou não, é o consumidor que vai dizer. Exatamente. Aí você vai andar na rua, algumas pessoas vão reconhecer e falar, nossa, isso é o Marcos Miele, né? Marketing é sensacional, né? Sensacional. Tem uma analogia similar a essa que você está falando. Você tá com o seu carro quebrado. E aí você leva em várias oficinas e não arruma. E aí alguém te fala, ó, tem um cara que é especialista nesse carro que você tem aí. Leva lá. Aí o cara olha o seu carro, e em 2 minutos ele descobre o problema, aperta um parafuso, fala, o seu problema está resolvido. Aí o cara fala, tá bom, quanto que eu te devo? 2.000. Aí o cara assim, 2.000 para apertar um parafuso que você descobriu em 2 minutos? Falou, porque eu estudei esse carro por 10 anos e eu sabia exatamente onde estava esse parafuso que tinha que ser apertado. É o especialista. Know-how, né? Exatamente. Então, talvez a gente esteja falando disso quando a gente fala se vale ou se não vale, né? Um produto. Não, know-how é tudo, cara. Mas aí pode ser confundido com pilantragem também, né? Pode. O cara, se ele trabalhou 10 anos pra desenvolver. Não, o caso da Balenciaga pra mim é pilantragem. Vai tomar no cu. Vender coisa rasgada, fodida, mais cara, vai se fuder. Rasga em casa, né, mano? Rasga em casa. Eu lembro que eu rasgava minhas calça jeans, cara, pra ficar da hora. Isso é pilantragem. Do bagulho do que o Mota falou, ok, é o cara que desenhou, não dá pra pôr preço na arte do cara. Então ele põe o preço que ele acha que tem que pôr. Se tiver gente pra comprar, beleza. Se não tivesse, ele ia baixar o preço. Esse da Balenciaga é pilantragem. Isso aí não tem como defender, vai se fuder. Balenciaga, o Henrique não aprova. Jamais. Selo joinha pra baixo pra você. Na sua bolsa aí, da marca dessa sua bolsa, talvez eu aprove. Pensando dessa forma que a gente tava falando. Se for um produto bom, for um produto foda, vai durar, é de qualidade, não vai ter um fiozinho fora do lugar, ok, aprovo. Tem qualidade. Balenciaga é um bagulho rasgado, vai se E parece que é pintado com guache jogado assim, tá ligado? Vai tomando. O sobrinho do cara que fez o design do bagulho lá. Bom, aqui tem uma cerveja artesanal que ficou famosa pra caralho porque era uma cerveja de formiga, né? Olá. E eu conheço gente que trabalha nessa cervejaria e eu sei que eles tinham perdido o tonel porque teve uma infestação de formiga naquela porra. Excelente. E virou produto, velho. Exato. Aquele café mais caro do mundo. Né? Aquele café caro do mundo lá, que é o bichinho que come. Que caga? Come os grãos de café e caga, e o cara pega os grãos na bosta do bicho e faz o café. Caro pra caralho. E você tá tomando um café cagado. Aquela cerveja que a galera mastiga o milho e cospe pra pegar a enzima da saliva pra fazer a cerveja, também cara pra cacete. Mimimi. Bom, sensacional. Eu queria fazer uma pergunta pra gente finalizar, voltando, que a gente saiu do assunto como sempre. A gente falou da arte. A gente não saiu do assunto. Não saiu nada. A gente tá de boa. Voltando àquele... Como Gandalf falava.
não tô nem mais, não chego nem mais cedo nem mais tarde, eu chego a hora que eu tenho que chegar. Exato. Um bruxo chega no horário. O assunto da arte, né, que a gente acabou falando que tá ficando meio banalizada, ou simples demais, ou fácil demais. E a gente concordou no ponto de que antigamente a arte era para elite, e para estudar arte, cara, eram poucas pessoas que tinham essa condição de estudar arte, porque era caro, né? E hoje isso tá acabando, as pessoas não estudam mais arte, até na escola, algumas escolas já não tem mais educação artística, né? Tá ficando meio para trás isso aí. E como que vocês veem isso? Que até pouco tempo atrás era muito legal, poucas pessoas faziam porque era caro e era difícil e, porra, né, tô fazendo arte, tô estudando música, teatro, coisas assim, e hoje parece que tá ficando pra trás, cara. E foi muito rápido esse salto, assim. Só que eu acho que nenhum pai e mãe mais elitista no passado queria que os filhos estudassem arte, né? Porque a chance de você fracassar a vida inteira é muito grande. Então, mas se você voltar um pouquinho Mas a mais pra chance- trás, era nobre você estudar arte, porra. Mas a chance de você desenvolver a criatividade de uma pessoa através da arte é muito grande também. Então, não resta dúvida, mas eu tô dizendo assim, de é meio perseguir isso como simplista carreira. pensar dessa forma. Eu não vou ensinar arte pro meu filho porque senão ele vai querer ser artista. Não. Eu quero dizer assim, de perseguir isso como objetivo de carreira, de vida. Mas daí né? pai nenhum quer, né? Então, vocês estão falando só de estudar arte como parte da sua formação, você fala que vai ser essencial. artista e o seu pai fala assim, presta um concurso aí, ó, larga de ser doido. Porque a gente olhava lá pra trás, tô voltando bem pra trás. Médicos, advogados, a galera das antigas, todos eles sabiam alguma arte. Ou pintava, ou tocava piano, ou tinha na formação. Você estudava aquilo. É parte da Né? formação, aí Isso. tudo bem. Aí eu quero dizer, se a conversa é a respeito disso, de a sua formação acadêmica ter arte envolvida, com certeza. Eu acho que o que ele está dizendo, o fato de você ter contato com a arte no seu período de aprendizagem ou não. É isso, não é? Também. Então, e ficou pra trás, cara, porque eu lembro que no colegial, isso faz 20 anos atrás, cara. No colegial eu tive aula de música. Foi rápido, mas tinha aula de música no colégio. Depois, no outro ano, não teve mais. Mas, tipo, educação artística já não tem mais em algumas escolas, mano. Já ficou pra trás. A procura. Eu acho que a procura na nossa época tinha. Eu acho que, assim, em ensino fundamental, eu não sei como funciona exatamente, mas em ensino universitário aqui, por exemplo, existem vários departamentos de arte que foram cancelados das universidades aqui nos últimos anos, porque não tem procura. Tem matérias tipo medicina e lei, igual você falou, que você precisa ter uma matéria que seja ou língua ou arte de alguma forma, precisa estar não ser exatas, né? Aí os caras fazem por obrigação, mas assim, classes inteiras que se matriculam para fazer aquele curso tem muito pouco. Então, talvez você tenha achado uma outra razão pela qual as coisas estão ficando minimalistas. Falta de artista. Pode ser? Pode ser. Quem realmente. foi o ovo ou a galinha, né? Quem veio primeiro? Olha, muito bem colocado, senhor. Legal demais. Interessante. Bom, eu acho que foi molequinhos. Foi um papo bacana aqui, cara. Hoje foi cabeção, hein? Hoje foi cabeção. Hoje foi cabeção. Se não foi, já tá gravado, a gente não vai publicar mesmo assim. Não, bom, hoje foi um papo cabeção, gostei. Fazia tempo que a gente não tinha um papo cabeção assim. Não, foi bom. E apesar do sono, depois engrenou, né? Pois é. Bom, galera, vocês que ouviram a gente aí, deixa seu comentário, por favor, dá o feedback pra gente. Mesmo que for ruim, não tem problema, xinga lá. Isso, né? Pode xingar, à vontade. Divulga pros seus amiguinhos aí que curta esse papo cabeção, vamos ouvir. Dá uma força pra gente aí, que a gente tá no começo. Divulga nós, né? Manda lá pra Balenciaga, fala que a gente falou mal dela. Não falou mal da Balenciaga. Fala que a gente falou mal da Apple também. Não, a gente falou bem da Apple. Apple, patrocina nós. Não, falei mal do preço do computador, vai tomar no cu. Falou mal do preço porque a gente não tem dinheiro pra comprar. Se a gente tivesse, nós comprava. Nem fudendo, não comprava. Balenciaga, vocês são tão... Nem tem adjetivo mais. Talvez que eu duvido que vocês fazem o nosso merch da Balenciaga. Tá não, talvez a gente ainda esteja falando o nome errado ainda. Pronúncia errada. Eu posso até fazer um trocadilho. Balenciaga. Posso até fazer um trocadilho aqui, quinta série. Pega no meu e Balenciaga.
Bom, é isso aí. Segue a gente no YouTube, dá seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os vídeos quando forem pro ar. Eu tô acreditando que toda terça-feira tá entrando. Toda terça-feira, eu me comprometo. Isso. O que tá entrando aonde? No Bogan. Episódios novos nas plataformas de divulgação. É isso aí. Que por enquanto vão ser YouTube e Spotify, mas isso pode ser alterado para ampliar ainda mais a sua disponibilidade no nosso podcast. Exatamente. Então, beleza. Claro. Deixo aqui, então, aquele beijo maroto no seu Bogan. Beijo, Bogan! E até a próxima, então, meus brody. Falou. Balenciaga, merch, Apple, hardware. Estamos esperando. Valeu. NVIDIA, por favor. Tô precisando aqui. Valeu. Até mais. Valeu! Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Apoio 7 Porções.